Shalom, shalom, muito bom dia a todos, que o nosso Deus, o Criador, Hashem, nos abençoe, a todos nós, com bênçãos. Hoje é o último dia do ano, no calendário gregoriano. Amanhã será um ano novo. Nós comemoramos o ano novo no calendário judaico, é um calendário lunar. Mas esse ano agora é o ano novo que move o mundo nos dias de hoje. E esse ano novo agora, no calendário gregoriano 2024, será um ano de muitas transformações, de muitos acontecimentos, coisas que vocês nunca, jamais imaginaram que iria acontecer. Coisas positivas e, infelizmente, coisas muito negativas. Esse ano agora, 2024, será um ano onde haverá mais de 30 eleições presidenciais no mundo inteiro. Uma grande parte será da direita, outra parte da esquerda. O mundo está dividido entre direita e esquerda. Verdade e mentira, justiça e injustiça. O bem contra o mal. Na realidade, hoje, o mal está atacando o bem com força. Com força. Meus amigos, senhoras e senhores, jovens, adultos, idosos, homens e mulheres, pessoas de todas as classes, etnias, religiosas, o mundo está virado de ponta cabeça. Eu vou comentar hoje sobre coisas que está acontecendo e o que supostamente irá acontecer, pelo que está escrito nos livros sagrados. Muitas profecias se cumprirão esse ano agora, como tem acontecido já há algum tempinho atrás. Estamos nos últimos dias, nos últimos tempos. A Terra está chegando ao seu limite final. E depois haverá um novo céu e uma nova terra. Haverá também uma grande ressurreição. Eu não estou falando agora de 2024 isso, tá? Ressurreição. Mas haverá uma grande ressurreição. Você sabia que Israel reivindica cada cadáver de todos os judeus mortos? Por quê? Porque cremos que haverá uma grande ressurreição. Nenhum judeu pode ser cremado, lançado ao mar para que seja devorado por peixes. Seu corpo não pode ser mutilado e jogado pedaços em lugares diferentes, porque cremos em uma ressurreição, uma grande ressurreição, como está escrito na Torá, como está dito pelo nosso Criador. Cremos nisso. Por isso que somos enterrados em cemitérios judaicos, separados, vigiados os nossos corpos, porque iremos ressurgir do pó da terra um dia. Haverá uma terra nova. Essa terra, esse globo, será outra vez, mais uma vez, novo. O oxigênio será purificado. Um novo céu, uma nova terra,
uma vida nova eterna, um reinado de Mashiach eterno. Vocês que não são inscritos no canal, eu peço a vocês que se inscrevam. Deixe o seu gostei, toque o sininho para receber notificações de quando eu postar novos vídeos. E uma coisa muito importante, eu peço a vocês, humildemente, deixe o seu comentário, seja ele qual for, porque isso ajuda a muitos que visitam esse canal. Ajuda também ao canal a crescer, porque a nova política do YouTube, ela exige isso, movimentação, ação dos internautas. Dito isso, antes de mais nada lhe agradeço, muito obrigado por inscrever-se, muito obrigado por tudo. E dito isso, sem mais delongas, vamos seguir o assunto. Israel, a cada contra-ataque contra os grupos terroristas, que hoje são 7 frentes atacando Israel. Vocês já escutaram falar que diz assim: os seus inimigos se ajuntarão em ordem e fugirão em desordem. Por uma porta entrarão contra ti, e por 7 portas fugirão de tua presença. Está em Deuteronômio 28. Só que o que está acontecendo é que por 7 portas estão entrando em Israel. Israel está combatendo com força todos de uma vez só. E essas 7 portas, esses 7 inimigos de Israel hoje no momento, porque são muitos. O Brasil também é inimigo de Israel. O Brasil é um país terrorista, com esse grupo terrorista PT. Partido terrorista PT, com esse bandido brasileiro, bandido, Lula, marginal, ladrão, corrupto, mau caráter, que sua estadia nessa terra seja rápida a partir de agora, que o Eterno leve logo, que a morte leve logo esse cadáver desse ambiente terrestre, para que as pessoas possam viver melhor. Voltando ao assunto, me empolguei com esse logro. Voltando ao assunto, por 7 portas estão atacando Israel. Israel está combatendo as 7. E todos os 7, serão combatidos. Coreia do Norte também. A guerra que vai se expandir pelo Oriente Médio e vai impregnar o planeta, ramificando-se, intensificando na Rússia. O que era antes a antiga União Soviética, com todos esses países separados hoje da Rússia, aí será uma batalha sangrenta em breve. Estados Unidos, que não é atacado por ninguém, só ataca por procuração, defendendo a justiça, a ordem, em partes, porque em outrora financiou a guerra do Iraque contra o Irã, contra o Kuwait, por petróleo. E depois Saddam Hussein quis se independizar dos Estados Unidos, disse: somos autossuficientes, não preciso mais de você. Ficarei com suas armas, com o dinheiro que você me enviou, e serei teu inimigo, Estados Unidos.
E o fim de Saddam Hussein foi trágico. Forca. No mundo existe um único país, um único povo em todo o planeta Terra. Existe um único país, uma única nação, um único povo digno de honra e glória perante todos os povos da terra. Foi o povo que o eterno Deus escolheu. Se não fosse assim, o eterno não escolheria. Os Estados Unidos escolheu Israel como aliado eterno aqui na terra. Mas vai chegar um momento que os Estados Unidos vai abandonar Israel. Mas o Eterno escolheu Israel e nunca abandonou, nunca abandonará, porque a palavra do Eterno, nosso Deus, Hashem, é uma. Sim ou não. E ele é sim a favor de Israel. Nunca seremos combatidos. Somos perseguidos desde o início dos tempos e nunca conseguiram nos eliminar. Nunca perdemos uma batalha. Nos dispersamos pelo mundo. O Brasil hoje tem milhares de judeus descendentes dispersos. Ainda assim, é uma quantidade mínima perante toda a população brasileira. Você que está me vendo, aonde quer que você esteja, em qualquer parte do mundo, norte, sul, leste, oeste, oriente ao ocidente, aonde quer que você esteja, você que é do bem ou você que é do mal, direita ou esquerda, nunca, ninguém jamais destruirá os planos do eterno nosso Deus. E o eterno nosso Deus tem planos para nós judeus. Está escrito no Taná, por um profeta, que eu não vou entrar em detalhes, vou deixar vocês curiosos para que vocês pesquisem. Está escrito aí: um dia, muitos de vocês clamarão, implorarão, pedirão, por favor, deixa que eu te siga, deixa eu segurar nas orlas de tuas vestes, para que eu seja salvo, judeu, povo escolhido. Isso está escrito no Taná, por um profeta sagrado. Muitos pedirão, deixa que eu seja teu escravo. Eu quero ser teu escravo para te servir, para que eu possa ter a oportunidade de salvação, proteção. E muitos judeus não aceitarão, e aceitarão alguns como escravos,
servos, os não-judeus rebeldes. O Eterno tem um propósito eterno conosco. Ele criou o homem e a mulher. Ambos os criou, homem e mulher, seres humanos, do pó da terra, para que vivamos eternamente nesta terra, neste planeta Terra. E o homem foi desobediente com as coisas do Eterno, com as coisas sagradas. Então, ele trouxe a morte para o corpo físico, para que não vivamos a vida toda com o pecado. Mas haverá uma grande ressurreição um dia, para aqueles que são merecedores de viver eternamente em um mundo vindouro, preparado para nós. Uma nova Jerusalém, um novo céu, uma nova terra, sem morte. Não haverá mais morte, não haverá enfermidade, não haverá que trabalhar o homem para se sustentar. Será tudo 0800, grátis. O que o homem fizer de trabalho será por prazer, por decoração de qualquer coisa que faça. Mas 2024, agora no calendário gregoriano, que movimenta o mundo, no horário de 24 horas, as coisas ficarão tensas. Muitos rumores de guerras, muitos conflitos intensificados, bombas nuclear ativadas, prontas para o extermínio de inocentes. Não há como se defender sem a ajuda de Hashem, sem que estejamos debaixo de suas proteções, dos seus cuidados. O dinheiro não terá valor algum, em absoluto. Exemplo te dou. A Palestina, que não é Palestina, retificando essa fala, a faixa de Gaza em Israel, melhor dizendo, a faixa de Gaza, esse nome que usaram para isso, essa pequena faixa dentro do território de Canaã, um lugar onde tinha mais ou menos 2,5 milhões de habitantes, superpopulada. Para você ter ideia, é quase 5 vezes a população da Guiana Inglesa, vizinho, fronteira com o Brasil. O país Uruguai tem apenas 3 milhões de habitantes, o país todo uruguaio, na América do Sul. E Gaza, um território de apenas 40 quilômetros por 8, em alguns lugares apenas 8 quilômetros, tem uma população de quase 2,5 milhões de habitantes.
O exemplo que eu quero dar é o seguinte, que tudo perderá o valor. Tudo no mundo inteiro, para todos. Como está em Gaza. Existia em Gaza muitos ricos e a maioria pobre. Muitas pessoas estruturadas e outras totalmente miseráveis. Os ricos perderam suas vidas, os pobres também. Os adultos foram mortos, as crianças também. Os terroristas foram exterminados e ainda seguem lutando, mas serão exterminados também. Os sobreviventes hoje de Gaza, pobres, os mais pobres dos pobres, circulam, vendo tudo que os ricos deixaram, dinheiro, roupas, objetos, em cima e embaixo dos escombros. Nada disso tem valor para esses pobres, muito menos para os ricos que sobreviveram. As mulheres, pobre delas, indefesas pela sua estrutura física. As crianças nem se fala. Esse exemplo que eu estou dando do Oriente Médio é para o mundo inteiro, a partir de agora. Você que está no Brasil, que é bandido, que é do PT, Partido Terrorista, cabeça de ovo que está por cima, logo estará por baixo. Essa vedete que recebeu 5 milhões do Partido Terrorista PT, o seu líder Lula, esse dinheiro ela não desfrutará dele por sempre. O mundo, ele não para. Ele não para de girar. Ele tem dois movimentos, rotação e translação. O Sol está estagnado, vivo, em chamas, dando vida a outros de outras partes, como no planeta Terra. Mas a Terra é viva. Você mata um animal, mata um ser humano, mata uma árvore, você tira vidas, você tem o dom de dar vidas também, através de você mesmo, de nós. Não conseguimos, por nós mesmos, tirar a vida da Terra em sua totalidade. Somos grãos microscópicos comparado ao planeta Terra. Bombas nucleares não serão suficientes, mas haverá uma destruição terrível, um desastre terrestre terrível, em breve, agora. Eu tenho me preparado para viver nas florestas. Tenho propriedade no Amazonas. Lá também haverá confrontamentos.
Não importa onde você esteja. Não importa onde você esteja. O único meio, o único modo de você, pelo menos se esquivar da dor, do pranto, da dor física, das tragédias, da miséria, da fome, da enfermidade, da dor que o corpo humano físico pode sentir, junto com a alma que habita nele, será apegando-se ao único Deus, Hashem, ao único Deus. Ai daquele cristão, ou islâmico, ou espírita, ou hinduísta, budista, ou qualquer uma outra etnia religiosa da terra, que não se converta ao Deus único e abandone a idolatria. Yeshua, vulgo Jesus Cristo, dos idólatras cristãos, é uma idolatria, uma mentira, uma fake news. Mashiach, se houvesse vindo a essa terra, se ele houvesse pisado na terra, se o Messias que nós esperamos tivesse pisado aqui, ou se apresentado, que eu creio que ele está entre nós na terra hoje, mas se ele tivesse já se apresentado a nós como Mashiach ungido, não haveria nada disso que está havendo hoje. Não haveria. Com certeza. Porque a finalidade pela qual o Eterno enviará ungido Mashiach, Mashiach quer dizer ungido, é para pacificar a Terra, o planeta Terra, acabar com as bombas nucleares, desativá-las, jogá-las a um ferro velho, um lugar aonde esteja todos os armamentos de todas as nações, pacificar a Terra. Essa é a função de Mashiach, trazer paz a essa terra, não eternamente ao lado do Eterno. Porque quem morre lá em cima, lá em cima simbolicamente, ao lado do Eterno, ou quem está morto, quem morreu não precisa de Mashiach. Precisamos de um ungido do Eterno, um rei sábio, aqui na terra, para nós vivos, não mortos. Quando eu morrer, se Mashiach não se apresentar, eu não precisarei de Mashiach para pacificar o mundo dos mortos. De certo que ficarei dormindo, esperando a grande ressurreição para viver em um mundo vindouro, eterno. Precisamos de um ungido aqui para pacificar a terra. Mas se dizem que veio um que é ungido, ele mesmo se intitulou Mashiach, Messias, disse que ele e o Eterno era um. E depois se contradisse dizendo que o Pai era maior que ele. Ora, se ele e o Pai é um, então são iguais. Não existe alto e baixo, igual, igualdade. Ele é um. Depois ele diz que o Pai é maior que ele. Aquele que crê em Jesus
Nessa grande tribulação agora morrerá idólatra e não terá direito a viver em um mundo vindouro. Você que crê em Jesus, em Yeshua, vulgo Jesus Cristo, se você quando morrer, como todos os outros que creram nele e morreram, nenhum viverá eternamente em um mundo vindouro. O mundo vindouro é para aqueles que adoram a um Deus único, que crê na grande ressurreição dos mortos, que se preparou nessa terra adorando ao Eterno, seguindo suas leis, mandamentos, estatutos. O Eterno escolheu um povo único povo que ele escolheu, através de homens, um a um, geração após geração. Foi escolhendo. Até chegar a todos os judeus, através de Abraão, Isaque, Jacó e 12 filhos de Jacó. Doze filhos de Jacó, com a ajuda de um outro filho de Jacó, José do Egito, que salvou todas as tribos, para que estejamos nós aqui. Passamos por tribulações ao longo de milhares de anos, milhares de gerações, gerações após gerações, e estamos de pé. Passamos pelo Holocausto. Muitos dos nossos antepassados foram mortos, mas perduramos. Nunca nenhum povo foi tão perseguido, tão maltratado, tão atacado, tão sofrido, torturado, perseguido como o povo judeu. Africanos da África foram levados de seu habitat natural como escravos para quase toda parte do mundo. Quase toda parte do mundo. Na América do Sul, três países da América do Sul trouxeram escravos. 3: Brasil, Guiana Francesa, Guiana Inglesa, mas se independizaram, já não são mais escravos. Nos Estados Unidos, trouxeram escravos da África. Cuba, Haiti, Trindade e Tobago, no Caribe, essas ilhas do Caribe, Belize, em Centro-América. Muita gente nem sabe que a existência desse país, de tão pequeno que é. E muitos outros países na Europa,
França, Itália e outros e outros e outros. Esse povo africano sofreu e sofreu no tempo da escravidão. Mas por culpa das suas transgressões, desde o tempo de Noé, porque os africanos são descendentes de Cã, o filho do meio de Noé teve 3 filhos, o mais velho é Sem, os semitas, os judeus e árabes. Depois veio Cã, o filho do meio, e depois Jefete, que são os europeus. O filho do meio, Cã, foi aquele que se burlou de Noé, e Noé o amaldiçoou. E ele foi ao continente africano. A África é um país que cultua Satã, voduísmo, bruxaria, feitiçaria, transgridem todas as leis. Muitos hoje, aos milhares, se libertaram disso, mas muitos ainda seguem do mesmo jeito. Então, o povo africano é um povo que sofreu ao longo dos séculos, aos milhares de anos, por causa da maldição de Noé, por causa das suas próprias transgressões. Erraram e foram punidos. Mas o povo judeu não errou, não transgrediu as leis, não deixou de adorar o Deus único. E o mal tenta destruir Israel. Israel, o povo judeu. Não tenta destruir o país. Não quer tomar posse do território. Quer a exterminação da raça. Querem um genocídio coletivo, como está escrito no Alcorão, pelo profeta Mohammed, o profeta do islâmico, do muçulmano. Escreveu: persegui e matai a todos os judeus da terra, até que não reste um único sobrevivente. Aonde quer que esteja Mohammed hoje, eu digo, nunca sua maldita profecia hedionda se cumprirá. E digo a todos os islâmicos da terra, nunca vocês e nenhum povo da terra exterminará-nos. Nunca vocês nos exterminará-nos. Nunca vocês vão nos exterminar. Jamais. Jamais. O Eterno, Ele sabe o que fez, sabe o que faz, sabe o que fará. Tudo foi planejado antes da nossa existência humana. O Eterno criou anjos benignos, um a um, porque nenhum anjo procria igual ao ser humano. Tanto anjos benignos quanto malignos. Os anjos, tanto os benignos quanto os malignos criados pelo Eterno, sabe dos nossos pensamentos, ou dos pensamentos uns dos outros, entre si, eles. Mas o Eterno sabe tudo.
Ele é onisciente. Nenhum anjo benigno quanto maligno, e nenhum ser humano, e nenhum de qualquer espécie, raça, existente, vivente, pode todas as coisas. Somente o nosso Deus, Deus único, pode todas as coisas. Nenhum anjo do bem ou do mal, ou ser humano, ou animais, ou qualquer ser vivente existente na Terra ou no universo pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eles tem que haver uma deslocação, se trasladar, ou estar em um lugar ou em outro. Até a luz não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Porque onde existe escuridão, não existe luz, e vice-versa. Mas o eterno nosso Deus, ele é onipresente. O Criador é onipotente, onipresente e onisciente. Único Deus. Muitos apareceram na terra dizendo: eu sou Deus, como Yeshua, vulgo Jesus. Mentiroso, blasfemo, mentiroso, hediondo, ordinário, mentiroso. Te renegarei, te renego, mentiroso. Tu não eres ninguém, não fostes ninguém importante. Falecido, morto, homem mentiroso, transgressor das leis. Muitos profetas mentirosos, muitos se intitulam ser aquilo que não são, mentirosos. Em breve, todos verão a verdade. Todos terão obrigatoriamente que se depararem frente a frente. Verdade e mentira, direita e esquerda, frente a frente. E haverá um sentimento muito forte de justiça e de injustiça. A vergonha existe. Você sabia que existe um lugar dos mortos, que é o castigo, aonde as pessoas passam um tempo no lugar da vergonha? É comparado como um inferno. Não cremos em inferno, mas comparamos isso como um inferno, aonde se deparam todos com suas iniquidades, com seus erros, com seus crimes, com suas mentiras, e todos ficarão frente a frente, deparando-se, um vendo tudo do outro. Horrível. Horrível. Os golpes, a mentira, os crimes, as imoralidades sexuais, aonde todos aqueles outros que cometeram também ficarão frente a frente. Você planejou isso contra tal pessoa, olha ela ali, e ela vem até você, um vendo a vergonha do outro, aos milhares ao mesmo tempo. Espiritual, sem nada de internet. A alma, ela não precisa desse tipo de virtualidade, dessa tecnologia. Ela é mais elevada. O corpo humano limita a alma, mas a alma, ela é quase ilimitada, quase, porque ilimitado na sua totalidade só Hashem, o Criador, o Rei do Universo,
o Criador de tudo que existe no universo, aos bilhões incalculável. Agora, se você me perguntar aonde está o Criador, muitos dizem está no céu, outros dizem está no universo, está em uma terra santa, sentado em um trono. É ao contrário. Todo o universo está no eterno Criador de todas as coisas, em absoluto. O que vê tudo, o que está presente em tudo, o que criou o sol para aquecer a terra e iluminar, dando cor às estrelas nessa galáxia. Para um pouquinho agora, se você estiver agora nesse momento, em um horário de noite, vendo esse vídeo, sai afora e olha para o céu. Vê a dimensão de tudo isso. Olha o tamanho de todas as coisas. E tu não vê absolutamente nada. Sabe por quê? Porque somos tão pequenos que não conseguimos alcançar coisas tão grandes como a criação do eterno nosso Deus. Ergue tuas mãos e tenta apalpar uma estrela. Vê se tu consegue. Qualquer homem terreno que venha a esse lugar e se intitule Deus, se intitule ungido, Mashiach, se intitule Salvador, bode, diga-se ser um bode que reme pecado da humanidade e que diga que faça milagres por si só. Esse é um mentiroso. Qualquer ser humano ungido pelo Eterno, abençoado, quero dizer, que siga as leis, que cumpra os mandamentos, que jejue, que purifique-se, em nome do Eterno, ele será capaz de fazer milagres em nome do Criador, pedindo ao Eterno que interceda, mas não pode fazer por si só. Exemplo te dou. Esse homem que veio à terra, Yeshua, vulgo Jesus Cristo, que não existe o nome Jesus em hebraico, nunca existiu o nome desse homem, foi uma criação, uma invenção. Relata-se que ele fez milagre, e em um livro escrito por seguidores dele, dizem que ele fez milagre em nome de Deus. Mas logo existe uma controvérsia. E ele se contradiz dizendo que ele mesmo é Deus e Salvador da humanidade e não salvou ninguém. Você já imaginou a dívida, o tamanho da dívida que esse homem adquiriu para si perante ao Criador? Quando ele chegou, acredito que ele chegou já no lugar da vergonha, no inferno, porque chamamos esse lugar da vergonha espiritual depois da morte para os transgressores, lugar da vergonha, inferno, vamos dizer inferno. Yeshua
chegou no inferno e deparou-se com todos aqueles seguidores dele e todos os fiéis, e todos os que seguem ele, que estão morrendo, e chega lá, está ele lá. Aí todo mundo diz: ó, o mentiroso ali. Que vagabundo. Ele dizendo que era o Salvador, e eu passei a minha vida toda deixando de adorar um Deus único e todo-poderoso, crendo que ele era Deus. E agora estou no inferno. E todo mundo vendo a nudez de todo mundo. Aí não existe mentiras. E existe ao mesmo tempo. Aí não existe dor. E existe ao mesmo tempo. Aí não existe depressão. E todos são depressivos. A vergonha, a discórdia, a desunião, por um tempo apenas. Por um tempo. Isso não é bom. É horrível. É o pior que pode acontecer a um ser humano que morre sem adorar um Deus único e todo-poderoso. Eu aconselho a você uma coisa: não leve a brincadeiras as coisas sagradas do Eterno. Não brinque com as coisas sagradas. O Eterno escolheu um povo único, ao povo judeu, para que todos do planeta Terra usem como exemplo o povo judeu, que perdurou e perdurará para sempre, que seguiu e segue as leis, que adorou desde o início de tudo e segue adorando a um Deus único, imutável, a crença judaica. Um povo que nunca negou ao Eterno. Houve sim uns e outros que se desviaram, transgrediram as leis, como o próprio Yeshua, vulgo Jesus. Mas o Eterno prometeu e promete a todos os judeus, os que são virtuosos e os que são e que foram transgressores. Prometeu a Abraão, Isaque, Jacó, e prometeu desde antes, quando ele planejou, desde Sete, desde Adão, desde o início de tudo, desde antes da criação da própria matéria terra. Ele planejou criar o homem e sabia absolutamente tudo o que iria acontecer no futuro, na eternidade. Ele sabe tudo. O Eterno criou anjos para adorar Ele. Os anjos não têm livre-arbítrio, nós temos, por causa de uma matéria chamada corpo. Mas os anjos não têm a matéria corpo, físico, humano. Eles não têm livre-arbítrio porque logo não pecam. Vivem exclusivamente para fazer o bem, acertarem. Certo dia, há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, eu contratei um número de funcionários e houve uma reunião. Eu chamei a todos e eu reclamei porque erravam tanto no trabalho. E eles questionaram a mim e disseram: nós somos humanos, somos propícios ao erro. E eu falei o seguinte: mas procurem melhorar, procurem serem os melhores, porque eu pago a vocês para acertarem, não para errarem. O Eterno,
Ele criou os anjos do bem para acertarem sempre. Por isso que eles não têm livre-arbítrio. Fazem apenas o que é correto, o que o Eterno quer. Eles cometem sempre a justiça justa. E por outro lado, o Eterno criou anjos perversos propositalmente para serem pessoas provocadoras, para cometerem erros, para que a justiça veja a injustiça e tenha orgulho de sua virtude justa. Tudo foi criado para o bem e principalmente para o nosso bem também, tanto o mal quanto o bem. Temos o livre-arbítrio para escolher entre o lado correto e o lado errado, entre o bem ou o mal. As pessoas, a maioria, escolhe o mal. O povo judeu é apenas mais ou menos 2% da população do mundo. Você já imaginou o número mínimo esse? E a maioria, 98% da terra, não consegue vencer o povo judeu. Tentaram milhares e milhares e milhares de vezes ao longo de milhares e milhares de anos. Estamos nós aqui, firmes, adorando ao mesmo Deus que nos criou, ao Deus único. Eu vi hoje uma reportagem na internet de um pastor que fez uma live com aquela lá de Israel, aquela cristã, aquela evangélica lá de Israel, que tem o seu canal no YouTube, aquela pastora evangélica. E uma parte desse vídeo que eu vi hoje, o pastor evangélico esse que crê em Jesus, idólatra, comentando, mostrando coisas com a outra evangélica alemã misturada com italiano, idólatra também, ele falou, é impressionante a fé do povo judeu. Veja os soldados judeus. Antes de ir à batalha, eles estão adorando o seu Deus. Você entendeu o que ele falou? Eles estão adorando o Deus deles, dizendo que nós adoramos o nosso Deus. Então ele quis dizer que o nosso Deus não é o mesmo Deus dele. Mas o nosso Deus é o Deus de todos nós, de tudo em absoluto. Mas ele falou isso porque ele tem Jesus, Yeshua, como Deus dele. É lamentável isso, é lamentável. Ele, quando morrer, vai para o inferno. Mas o inferno que nós falamos, que eu falei agora, não é o mesmo inferno dele. O inferno que o evangélico cristão idólatra crê é um inferno de fogo eterno, que as pessoas vai haver ranger de dentes eternamente. Quando ele e quando você também morrer, você vai saber para onde você vai. Você vai chegar aí e vai se deparar com o dor, a tortura psicológica, o pranto, o arrependimento, a vergonha, o desespero,
a vontade de tomar água e de comer, de vestir, de calçar, de ficar embaixo de uma sombra, ao ar livre. Você vai sentir vontade de liberdade. Você não terá direito a dormir, a descansar. Isso é inferno, por um tempo apenas. O Eterno criou o ser humano, criou anjos do bem e anjos do mal, para adorar Ele. Fomos criados única e exclusivamente com o livre-arbítrio para termos a escolha de adorar o Eterno, porque Ele tem anjos que não erram nunca. Então Ele disse: esses anjos me adoram porque não têm livre-arbítrio. Eles não procriam. Eu vou criar agora uma espécie humana com livre-arbítrio, para que eles me adorem por eles mesmos. Eu quero que eles escolham. Eu vou criar o mal e criar o bem, e eu vou criar uma espécie, que essa espécie vai escolher. Ela tem que escolher por si mesma. Aqueles que escolherem me adorar, eu os abençoarei e os amarei tanto, e os terei como protetor deles para a eternidade, porque eles me amam. Eu adoro o Eterno, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Só tem um Deus na minha vida, Baruch Hashem. O Eterno deu a oportunidade ao homem de escolher o que é certo e o que é errado. E as pessoas escolhem o erro. As pessoas preferem ser perversas por causa de coisas passageiras, como o poder e o prazer. Tudo se acabará. O corpo humano também se acabará, mas a alma não. As pessoas estão pensando que a dor física no corpo é para sempre. Não é. Ela passará também, até com remédio. Ela passa com cirurgia, com tratamentos médicos. E depois virá uma outra dor rápida, a dor da morte. Mas tudo passará. Mas a dor da alma, não. O arrependimento, o lugar do arrependimento na eternidade, por um tempo será vergonhoso e doloroso, dia e noite. Eu não tenho nenhum ser humano, nenhum anjo do bem ou do mal, ou qualquer ser animal, espiritual, qualquer coisa criada pelo Eterno como Deus, para que eu possa adorar. Nada é digno de adoração a não ser o Eterno nosso Deus. Nem Mashiach ungido, que se apresente como enviado do Eterno, será digno que nós o adoremos como Deus. Mashiach será reverenciado como um rei ungido. Devemos nos dedicar a agradecer, respeitar, seguir seus conselhos, ensinamentos, amá-lo como um servo também do Eterno, um irmão nosso
que veio nos ajudar, um rei ungido. Não adorá-lo como Deus, porque ele não é Deus, não será Deus. A glória do nosso Deus, do Deus eterno, é uma e única. O eterno é impossível ele dividir a glória dele com qualquer ser, com qualquer coisa. É impossível uma alma vivente tornar-se o próprio Criador. Impossível. O universo, tudo o que conhecemos minimamente e infinitamente o que não conhecemos, o que foge do nosso entendimento. Em outras galáxias, há trilhões de anos-luz de nosso humilde entendimento nessa matéria terrestre, microscópica aos olhos do eterno nosso Deus. Nada se compara ao eterno Criador de tudo. O nosso entendimento ele é limitado. Devemos adorar ao eterno unicamente, como ele diz, adorar somente a mim. O primeiro mandamento, ele diz: eu sou o eterno teu Deus, que te libertei da casa dos escravos. E quando ele fala isso, ele diz, usa como exemplo todos os seres humanos. Ele fala para o povo que ele escolheu e que todos sirva, que isso sirva como exemplo para todo o mundo. Povo judeu, eu te tirei da casa dos escravos, da terra da servidão. Não terás para ti Deus algum, outros deuses, Deus algum, ninguém, nada. Eu sou um e único. Bendito é o nosso Deus, para o Hashem. Só esse mandamento primeiro basta para que eu não caia em um erro tão grave que me custe a vida eterna, para que eu não tenha que passar pelo inferno da vergonha. Que o Eterno abençoe a todos vocês. A todos vocês. Sempre. Abram os olhos. Fiquem atentos. Atentos. Só existe um Deus. Um Deus. A sua vida boa aqui na terra, ou a sua vida má aqui na terra, a sua estadia na eternidade, ou não, os seus familiares, amigos, funcionários, patrões, as pessoas que estão ao seu redor, depende de você. No dia que cada um de nós entendermos isso, cada um de nós nos tornaremos um ungido Mashiach e esperaremos menos Mashiach. Faremos mais do que o que estamos fazendo agora. Amaremos mais do que o que amamos agora. Porque esperamos Mashiach por causa de nós mesmos. Esperamos um ungido, um salvador, porque não conseguimos salvar ninguém. Porque fazemos pouco aqui. Temos que fazer mais. E para fazer mais, teremos que aprender mais e mais.
E para aprender, temos um guia, Torá. Temos os profetas, o Taná, livros que o Eterno nos deu de presente, usando todo o povo judeu. Todos os profetas são judeus. Todos os profetas são judeus, escolhidos pelo Eterno. Todos os profetas sagrados são judeus. Não existe um profeta sagrado não judeu. Que exemplo maior você quer? Eu te darei agora pessoas que intitulam outros que não são judeus como profetas. Surgiu Mohammed, o muçulmano islâmico, Maomé, que diz no seu livro que ele escreveu que tem que matar os judeus, o povo que o Eterno escolheu. São os terroristas que atacam Israel, Irã, Coreia do Norte, o Brasil, o PT, o grupo terrorista, partido terrorista PT, Rússia, China, Arábia Saudita, o Catar, o Iêmen, Gaza, Jordânia, Irã, Iraque, Kuwait, Afeganistão, Paquistão, Cazaquistão, Síria, Líbano. O mundo inteiro ataca Israel. O mundo inteiro entrará por uma porta e o mundo inteiro fugirá por várias portas. Israel perdurará de pé, firme, porque o Eterno é conosco. Baruch Hashem. Que o Eterno abençoe a você que está me vendo. Eu peço a você que não é inscrito no canal que se inscreva, deixe a sua opção de gostei, toque o sininho de notificações para que quando eu poste um outro vídeo você seja avisado. E uma coisa muito importante, o seu comentário. O seu comentário ele é muito importante para ajudar a muitos. Shalom, shalom.